Mais um dia de lançamento da perfumaria árabe aqui no canal Essência Masculina, linha Hawass da Hassasi. Agora nós vamos falar do novo Hawass Nautilus, com exclusividade aqui para você. Se você é novo por aqui, gosta de perfume, gosta de andar cheiroso, você está no lugar certo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e já deixa o teu like também para não esquecer. Pode me seguir lá no Instagram também, @MatheusEssência, lá eu também coloco conteúdo de perfumaria, mas sempre o foco vai ser aqui o YouTube com uma resenha mais completa e mais detalhada. O Hawass Nautilus ainda não chegou aí no Brasil, até onde eu sei, mas aqui nos Estados Unidos ele já chegou e eu fiz a compra do meu Decan e já testei por alguns dias para trazer uma resenha completa aqui para vocês. Vou deixar o Decan para vocês aí no take, pessoal, porque aqui às vezes não fica bom, mas aí no take vai ficar bem legal para vocês terem uma ideia de quanto eu já usei. Eu já usei esse perfume por um dia, mas eu já testei ele por 3 dias, anotando as minhas percepções de cheiro. Vou explicar para vocês o porquê. Ele supostamente é inspirado no 40 Knots da Xerjoff. Mas por que eu estou dizendo supostamente? Porque eu não conheci o 40 Knots da Xerjoff. Então, já deixando claro, isso não é uma resenha comparativa. Eu não fui até uma loja para procurar o 40 Knots, porque, pelo que eu sei, ele é de uma linha exclusiva da Xerjoff e poderia ser que eu não tivesse encontrado ele. E Decan, eu tenho que dar uma enxugada nos meus gastos aqui, senão eu não consigo trazer resenha de tudo que eu quero para vocês. Mas eu vou falar sobre o perfume de maneira isolada, o que eu senti nele e se eu posso dar alguma relação com o Xerjoff 40 Knots por algo que eu ouvi na internet. Eu não vi nenhuma resenha completa assim sobre o 40 Knots, mas a gente sabe que a Xerjoff não tem divulgado a pirâmide do 40 Knots, dessa informação eu sei, e claro que lá no Fragrantica tem uma coisa que não tem nada a ver com o cheiro do perfume, né? Aqui no Hawass Nautilus, pelo que tá no Fragrantica, eles mais ou menos foram pro mesmo caminho, copia e cola, tá? Eles colocaram aqui âmbar cinzento, água do mar, ou seja, notas oceânicas, né? Cipestre, cedro e também madeira flutuante e areia, né? Ou seja, colocaram algo meio parecido com o que tinha lá. E eu já vou dizer, não tem nada a ver com o cheiro que diz aqui no Fragrantica. Diz aqui, ó, arenoso, amadeirado, marinho, aromático, âmbar salgado, mineral. Eu vou mostrar para vocês o que eu senti aqui com esse perfume e vou colocar para vocês a pirâmide que eu fiz sobre esse cheiro aqui, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, eu dar uma borrifadinha, tá? Qual é a saída que eu pego desse perfume aqui. Esse perfume ele me surpreendeu bastante porque eu não esperava um frasco desse claro, azul, eu achei que era um perfume mais fácil, tá? Eu achei que era um perfume mais comercial, algo mais diurno, versátil, enfim, algo mais verão também. E me surpreendi. Pessoal, na saída desse perfume, tá? Vou deixar a pirâmide aí, que eu fiz, tá? Do que eu sinto. Não significa que essa pirâmide, deixando bem claro, tá? Não significa que essa pirâmide, ela é a verdade sobre esse perfume aqui. Ela é a minha percepção, a percepção que eu tive sobre essa fragrância, e não sobre o 40 Knots, tá? Deixando claro, porque eu não conheço o perfume. Então aqui eu esbocei pelo que eu conheço de matéria-prima, de cheiro isolado, de nota, de acorde, o que eu senti desse perfume. Então é algo que tá muito claro para mim que é algo relacionado a isso, tá? Tem notas aqui que eu tenho certeza que eu sinto, tá? Mas tem notas aqui que puxa algo relacionado a isso, eu vou dar uma explicada, porque tem notas que elas têm sinergia entre umas e as outras e pode ser uma coisa ou pode ser outra, tá? Na saída, provavelmente não, é quase certo que tem cítricos na saída desse perfume, porque os cítricos servem para levantar. Então se encontra até ali na composição do perfume, nos alergênicos, às vezes se encontra ali cítricos, né? Mas aqui a gente não sente nota cítrica levantando esse perfume. Obviamente ela deve estar ali, mas ela não aparece. O que aparece aqui para mim é lavanda, gerânio e um acorde salino, tá? A lavanda aqui, ela não é muito pesada, tá? Ela não tem aquele tom de lavanda masculino. A lavanda é muito usada na perfumaria masculina, né? Mas não tem tanto. É uma lavanda mais transparente, mais limpa. E o gerânio aparece bastante. Já tendo alguns tons puxado para o rosado, tá? Porque o gerânio ele também tem uma faceta um pouco de rosa, mas muito mais calma, tá? E ele já aparece um pouco aqui. Um acorde salino vem nesse perfume, um salino meio mineral, tá? Nada mineral como um Ganymede ou como um Oud Minerale, nada disso. É um toque um pouco salgado. O sal, tá? Ele não tem cheiro. O sal isoladamente ele é inodoro. Mas quando ele conjugado com alguma coisa, ele deixa a comida ou o ingrediente com algo meio salgado. Então a gente vê o sal aqui agregando a essas notas
frescas e deixam um tom meio salgado. Só que essas notas, aqui é a questão, é muito rápido essa saída fresca, já começa a vir algo floral abaunilhado. E eu esqueci de colocar na pirâmide, tá? Mas eu sinto aqui também algo como um heliotrópio, tá? Que é um floral meio abaunilhado. É de leve, até se ficasse aqui na pirâmide ficaria na última posição do topo, porque aqui eu coloquei da ordem esquerda para direita o que eu mais sinto, tá? Mas claro que tem mais coisa no perfume, tá? A pirâmide é um resumo do que a gente pega principalmente. Então, eu pego aqui algo meio heliotrópio, meio floral baunilhado, mas já aparece aqui as notas principais, é muito rápido. A gente tem muito musk nesse perfume, musk, âmbar e jasmim, tá? Jasmim aqui aparece como um floral, não é um jasmim absoluto, tá? E também não é um jasmim extremamente natural. Mas eu acho que também não é um edione, tá? Não é aquele floral frutadinho. Ele tá um floral branco aqui, bem bem forte. E não é o jasmim puxado pro cítrico também, tá? Não é floral branco, flor de laranjeira. Não, floral jasmim bem presente aqui. E ele tá brigando aqui com uma rosa. Só que no meu olfato, ele tá mais forte que a rosa. A rosa aparece. É uma rosa que, atrás desse jasmim, que ela vem ali brigando com ele, ela tá num tom mais rosado. Não é uma rosa vermelha opulenta, é uma rosa mais aveludada. E esse aveludado, na minha opinião, já tem tudo a ver com a violeta que eu coloquei aqui, tá? Coloquei uma nota de violeta por quê? Esse perfume, ele tem uma característica, o Hawas Nautilus, que ele passa uma sensação aveludada e um pouquinho empoada, tá? Mas para mim, mais aveludado, tá? E no olfato da minha esposa, por exemplo, cheirou, ele pareceu mais atalcado, mais empoado. Então é muito relativo. Coloquei aqui porque pode ser uma violeta e pode ser uma íris, tá, pessoal? Isso são notas que em determinada maneira que é trabalhado no perfume, elas são sinérgicas. Também eu senti aqui de maneira muito clara um acorde de cravo, uma nota de cravo que é feita aqui pelo eugenol, tá? E é bem característico. Aqui, essa aqui tá bem presente. O que traz para mim, para esse perfume, um cheirinho meio datado, tá? Então é uma pirâmide realmente diferente, é um cheiro realmente diferente. Eu nunca imaginei de verdade sentir um perfume desse jeito aqui. Apesar que ele me remete a algo que eu vou dizer no final, então não é muito a minha característica de perfume. Passando para a base, continua musk, por isso que eu botei 2 musks ali 2 vezes. Ambroxan, a gente tem madeira de cedro, tá? O amadeirado dele é um amadeirado que não é pesado, rústico, lenhador, denso, então eu coloquei aqui 2 madeiras suaves aqui, que é a madeira de guaiaque e cedro. Eu sinto também um olíbano fresco, tá? Não é o olíbano incenso queimado, não, é um olíbano mais fresco, algo até que tem uma certa relação com o olíbano que está no Hawas London, tá? Mas também encontrei aqui uma nota de cumarina. Eu botei aqui baunilha e fava tonka porque a cumarina é um composto que tem presente na baunilha, na fava tonka e até em outros elementos. Mas o que eu sinto aqui é essa notinha de cumarina, que até tem uma matéria-prima aqui em casa e ela aparece bem aqui no fundo. Tá? Esses são os acordes e as notas que eu peguei aqui nesse perfume. Existem muitas notas, muitas bases diferentes em um perfume que, na verdade, formam determinados acordes e para cada pessoa vai puxar de um jeito ou de outro. Mas as notas principais desse perfume, das que eu coloquei, eu deixei aqui sublinhado, é o musk, tá? A inteligência artificial não sublinhou para mim, mas o âmbar também, tá? Não tá sublinhado. É o musk, o âmbar, o jasmim, a rosa e também o ambroxan. O ambroxan pode ser o responsável por dar esse toque levemente mineral e salgado para esse perfume, que está ali no topo, certo? Ou seja, pode ser um ambroxan no topo, trazendo isso. Esse ambroxan, ele dá uma polida no perfume? Sim, mas esse perfume, no meu nariz, ele é um perfume com bastante musk, tá? Um musk que tem até um toquezinho levemente adocicado, um âmbar um pouco mais transparente, não acho o âmbar resinoso, tá? Apesar dele ter olíbano, eu não acho ele um perfume muito resinoso. Ele tem uma característica floral ajasminada junto com essa rosa e junto com o cravo, que traz um certo aspecto um pouco datado no meu nariz. Falando agora sobre a sensação que eu sinto nesse perfume que eu falei no começo do vídeo. Esse perfume me lembra lenço umedecido de nenê, tá? Mas não é o lenço umedecido. Hoje em dia tem uns lenços sem cheiro, né? Não é desse que a gente tá falando. É um lenço umedecido, aquele que tem realmente um cheiro de floral branco bem característico, um pouquinho puxado para talco, né? Aquele lenço assim bem carregado em algo como se fosse um jasmim assim mesmo. Mas a minha esposa já achou que isso aqui tem cheiro de talco de nenê, o talco de nenê com cheiro floral branco.
Então, tu vê, aqui tem universos diferentes sobre esse perfume, mas o que que eu sinto nele, já falando de uma proposta de uso? Não vejo de maneira nenhuma uma pessoa jovem usando esse perfume, tá? Eu vejo esse perfume aqui como um floral datado, tá? Um floral ambarado, é um perfume floral musk, ambarado, tá? E com uma pegada datada. Eu imagino isso aqui uma senhora de mais ou menos uns 60 anos usando esse perfume, mas uma senhora muito elegante, uma senhora bem arrumada, uma senhora que tem um refinamento, mas é um perfume que não é para todo mundo, tá? Tem um grau de desafio sim por ser um pouco exótico, tá? E sabe o que me surpreende? Muita gente gringa aí hypando esse perfume. Ah, hypando, porque a linha Hawas costuma fazer perfumes comerciais, né? A maioria tem o Hawas Viper, que não é tão comercial, o Hawas London, bom, tem alguns meio exóticos sim aí no meio. Mas eu vejo assim, gente jovem, influenciador jovem hypando esse perfume, e nessas horas eu me questiono, será que os caras estão hypando porque gostaram? Ou será que estão hypando porque é para hypar, porque estão sendo pagos para isso, né? Difícil a gente dizer, a gente não sabe do que tá passando na cabeça do outro lá, mas é pra gente ficar com o radar ligado, que é o que eu sempre falo aqui no canal. Questione tudo, questione até o meu canal, até o que eu tô falando aqui. Você tem que sentir o perfume e ver o que que você acha. Mas como eu falei, pra mim, eu jamais usaria um perfume desse aqui. É ruim, Matheus? Não, não é ruim, como eu falei. É um perfume pra mim, pra uma senhora usar. Agora falando sobre como foi o teste na minha pele. Sim, eu usei esse perfume, ele não é um perfume horrível, tá, pessoal? Eu usei esse perfume aqui, ele não é um perfume ruim, não, é um bom perfume, pra deixar bem claro aqui pra vocês. Ele fixou na minha pele em torno de 8 horas, foi o que eu consegui quantificar, depois eu tive que tomar banho e uma projeção muito boa, uma projeção alta de 2 horas. Então é um perfume que projeta muito bem e depois disso ele fica com uma silagem mais ou menos média por até a 4ª hora. É um perfume que ele projeta, tá? Mas ele, como eu falei, não tem nada de pegada de verão, é um perfume assim, mais outono e inverno, na minha opinião. Primavera não se encaixa, ele é de um dia assim, 22 graus para baixo para você usar, tá? Não é um dia para um calor muito forte, tá? A pirâmide eu deixei para vocês o que eu senti desse perfume, não, como volto a dizer, não significa que é uma regra, mas foi uma percepção que eu tive. Se você conhece o Forty Knots, eu vou pedir uma gentileza que você coloque aqui embaixo se o Forty Knots caminha um pouco para esse lado do que eu falei, tá? Esse lado floral, esse lado ambarado, musk, levemente amadeirado, tá? Com toque salino. Se ele caminha para esse caminho, você coloca aqui embaixo. E se você gosta do Forty Knots, coloca aqui embaixo também como é que tá a sua expectativa. Pessoal, eu falei sim com alguns amigos, tá? Que conhecem o Forty Knots. Alguns disseram que a percepção leva um pouco para esse lado e outros disseram que não. O que que eu acho que pode acontecer? Mas todos me confirmaram que tem uma nota de rosa no Forty Knots que é bem evidente. Aqui eu não sinto uma rosa vermelha 4K, como eu sinto, por exemplo, num perfume arabesco, como o Arabian Stonka, que ali eu sinto uma rosa muito bem definida, vermelha, e como no Wild Vetiver, uma rosa fresca também muito bem definida, ou como nos árabes, né, que eu já trouxe aqui no canal, o Hawas London ou o Shurra Elixir, que também são da Hassassi, eu não sinto uma rosa vermelha desse jeito, tá? Eu sinto uma rosa puxada para um tom rosado, mais suave, mais aveludado. E o que pode acontecer é que a rosa é uma das notas mais caras da perfumaria. E a Xerjoff, claro, por ter mais investimento, pode ter colocado uma nota ali com muito mais realismo. Mas é só uma especulação da minha parte, só uma reflexão, porque eu não conheço o perfume, não senti o cheiro dele, não posso ficar dando tantas opiniões assim tão concretas, tá? Gostou da resenha? Fez sentido pra ti? Então não esquece de retribuir deixando o like, o hype, dando aí as tuas impressões sobre o que que tu esperava do Hawas Nautilus, né? E o que que tu espera. E se inscreve no canal. Não esquece, pessoal, de interagir, porque só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para entregar para outras pessoas. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.